Olá, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira grande, poderosa. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouve, Israel, os estatutos, juízes que hoje vos falo aos ouvidos, para que os que aprendais e cuides em cumprires. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Ou seja, essa promessa, ou seja, não é para aquele povo, para Israel. Naquele tempo era para eles, ou seja, que Moisés estava falando, estava chamando as pessoas para ouvir, ou seja, a palavra de Deus, em cumprir, dar ouvido, entender, ou seja, as coisas de Deus. Ou seja, essa aliança é que nós temos que ter nos dias de hoje, ou seja, ter um encontro com Deus, é entender, ou seja, entender quem é Deus, o que Deus significa, ou seja, na minha vida, na sua vida. Ou seja, quando eu tenho uma aliança com Deus, essa promessa é para mim, é para você. Ou seja, quando eu tenho um encontro com Deus, eu sei, ou seja, que a minha vida não é mais a mesma. Mas até eu descobrir, ou seja, a minha vida não vai ter resultado, ou seja, não vai ter mudança. Não basta você ir à igreja, ouvir a palavra, se aquela palavra não entrar, se você não permitir que a palavra de Deus entre dentro de você, que você possa praticá-la. Quando você realmente tem um encontro com Deus, Deus faz um conserto na sua vida, ou seja, Deus muda, ou seja, a sua vida. Você já não tem os mesmos pensamentos, você já não tem pensamentos negativos, porque muitas pessoas falam, quando morre alguém, a pessoa fala, fulano foi para o céu. Ou seja, se nessa terra, se você não tiver um encontro com Deus, não saber, ou seja, não entender o que Deus significa nas nossas vidas, ou seja, a gente não sabe, ou seja, para onde vai. Mas quando a pessoa acha que ela sabe para onde ela está indo, mas você só vai saber para onde você vai quando você tem um encontro com Deus. Ou seja, quando a pessoa vai à igreja, ela ouve a palavra ali, mas se ela não abrir o coração, não colocar em prática, Deus não pode fazer um conserto na vida dela. Ou seja, Deus só pode fazer um conserto quando a pessoa tem um encontro, quando a pessoa permite que Deus entre na vida dela. Ou seja, quando eu tenho encontro com Deus, eu sei
que os meus pensamentos já não podem ser mais os mesmos. Eu tenho que ter sempre o temor de Deus. Ou seja, quando a pessoa tem um encontro com Deus, ou seja, pode ser até uma pessoa que estiver, ou seja, talvez ela não está nem na igreja, mas se no último momento ela reconheceu o Senhor, pedir perdão e ali reconhecer e aceitar o Senhor, ela teve um encontro com Deus. Ou seja, ali já foi sentenciado para onde ela vai. Ou seja, se ela teve um encontro com Deus, ou seja, naquele último momento, ela vai para o céu. Ou seja, quantas são as pessoas que não têm um encontro com Deus? Você só pode saber para onde você vai, ou seja, quando você tem um encontro com Deus, que você permanece no caminho de Deus até o fim. Ou seja, a caminhada é longa, difícil, mas eu tenho que seguir, ou seja, até o fim. Ou seja, para mim saber, ou seja, aí eu já vou saber para onde, ou seja, se eu permanecer firme até o final, eu sei para onde a minha alma vai. Ou seja, você também tem que permanecer firme. Ou seja, aquele que não permanecer firme, que estiver levando a vida de qualquer jeito, se essa pessoa morrer, ela talvez até teve um encontro com Deus, mas ela deixou Deus, ou seja, se distraiu com as coisas do mundo, se afastou. Ou seja, a sentença da pessoa que não está na presença de Deus, que não aceita Jesus, que não pede perdão a Ele, não reconhece Ele, ou seja, até no último momento, se a pessoa não der tempo dela pedir perdão, ou seja, com certeza o caminho dela será o inferno. Ou seja, nós temos que entender quem é Deus, ou seja, nós temos que ter um compromisso com Deus. Essa aliança jamais pode ser quebrada. Olha o que diz mais no versículo 3. Não foi conosco os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, sim conosco, com todos os que hoje aqui estamos vivos. Ou seja, pode passar o tempo que for, pode passar geração em geração, essa aliança, ou seja, naquela época era para aquelas pessoas, mas na época de hoje, essa promessa é para nós, é para mim, é para você. Ou seja, o compromisso que nós temos que ter com Deus. Ou seja, tenha um encontro com Deus, não deixe essa oportunidade passar. Ou seja, ter um encontro com Deus é estar sempre perto, sensível à voz de Deus. Ou seja, sempre dar ouvido à voz de Deus. Ou seja, essa vida, nem eu e nem você sabemos quando nós vamos morrer. Ou seja, se eu tiver um concerto com Deus, se eu entendi realmente o que Deus significa, qual a importância de Deus na minha vida, ou seja,
eu vou permanecer. Ou seja, eu tenho que lutar para permanecer. E eu tenho que permanecer. Ou seja, até o fim. Ou seja, luta até o fim. Ou seja, ninguém sabe quanto tempo cada um vai viver nessa terra, mas luta até o último dia da sua vida, ou seja, sempre firme na presença de Deus, que Deus possa te abençoar através dessa palavra, dessa reflexão, ou seja, você tem que ter um encontro com o Senhor nessa vida, ou seja, quando você aceita Ele, que você entende, você faz a vontade de Deus, você obedece a Deus, você anda nos caminhos de Deus. Porque se você afastar dos caminhos do Senhor, sabe lá se você vai ter oportunidade de se salvar, de salvar a sua vida. Ou seja, a sua vida pode estar sendo sentenciada. Ou seja, nós estamos vivos, nós estamos cada dia caminhando com Deus, a nossa vida está sendo sentenciada, ou seja, ou ir para o céu ou ir para o inferno. Ou seja, nós temos que andar, ou seja, o caminho do Senhor. O caminho do Senhor nem sempre é fácil para mim, nem para você. Ou seja, é cheio de obstáculos, cheio de dificuldades, mas nós temos que seguir em frente. Nunca quebre essa aliança. O encontro com Deus é quando eu entendo realmente, quando eu faço a vontade de Deus e luto sempre para permanecer no caminho de Deus. Que Deus possa abençoar a cada pessoa que vê esse vídeo, que o Senhor possa abençoar, que cada pessoa venha fazer uma reflexão da sua vida, que Deus possa fortalecer a cada pessoa. Se você está longe de Deus, você tem a oportunidade hoje, nesse momento, de se voltar para o Senhor. Você não sabe até que hora, até que minutos você vai estar vivo, que você vai ter essa oportunidade. Pensa nisso, que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.